Fala pessoal, começando aqui a aula número 6 de 7 da Semana da Mente Blindada. Só ver se está tudo certo aqui. Mandamos. Pra cá. Vamos ver aqui. Começando um pouquinho antes para ver se a conexão tá legal. Estamos no Instagram e no YouTube nesse momento. Para não correr riscos. Hoje o dia é bastante intenso, hein? Pessoal, eu entrei um pouco antes, tá? Para que a gente verifique aí a conexão, né? Hoje um dia bastante intenso para todo mundo. Tô vendo aqui no YouTube o pessoal já está chegando, aqui no Instagram também, tá? E a gente está habilitando os dois hoje por causa do que aconteceu, né? Você deve ter passado aí, né? Tudo caindo, internet, né? Então, basicamente, você que está no Instagram, a gente está no YouTube também, tá? O pessoal do YouTube aí, maravilha. Deixa eu até ver se está tudo certo aqui para eu conseguir ver o chat ao vivo. Isso, aí eu consigo ver vocês, tá? Maravilha, pessoal. Isso, né? Maravilha. Pode continuar no YouTube. A gente não sabe também como que vai ser, por isso que a gente abriu aqui no Instagram, voltou, né? Então é uma aula meio que especial, né? Essa semana, né, da Mente Blindada está sendo bastante intensa, é aquela coisa, com emoção ou sem emoção, tá? Tá sendo com emoção, né? E aí, basicamente, a gente teve até a segunda aula, é, a gente teve a segunda aula que saiu do ar, foi censurada, cancelada, né? E aí, no caso, hoje aconteceu com você, né? Facebook, Instagram, WhatsApp fora do ar, fora outros sites, né? Várias coisas aí. Pessoal do YouTube, maravilha. Pessoal do Instagram, maravilha. Pessoal, qualquer coisa que acontecer, a gente tem um backup, né? Então a gente está utilizando aqui dois programas, né? Como fala, em caráter de exceção, porque na verdade a gente projetou a semana apenas para o Instagram, né? Mas por causa de hoje, enfim, você tá sabendo, todo mundo, né? Foi um tipo de evento global aí, né? De escala global que impactou, né, negócios, pessoas, né? O grande, assim, o diferencial que nós temos é sempre a preocupação com vocês, né? Principalmente por estarem cadastradas, inscritos aqui na Semana da Mente Blindada, tá bom? Então, tirando aí as introduções, vamos começar então a nossa aula número 6, né, da Semana da Mente Blindada. Hoje um assunto muito valioso. Tá? Eu vou olhar para cá e vou olhar para cá, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Então tem a câmera ali, tem a câmera aqui, tá? Então eu vou fazer essa troca para que eu consiga ver você e consiga ver vocês aqui, tudo bem? Então, basicamente, hoje é um assunto muito procurado dentro da nosso trabalho, dentro da Academia da Alquimia da Mente, também a gente fala muito sobre isso, que é a física quântica. Então, pega um caderno aí, anote, né, várias coisas que a gente vai falar. Com certeza vai ter muita coisa bacana para abrir mais os seus horizontes, né? A gente aí fez 5 aulas semana passada, a gente até deixou a reprise para vocês assistirem aí, para vocês conseguirem acelerar, né, basicamente, porque essa é a última semana da Semana da Mente Blindada, então muitas aulas, né, com valor, com conteúdo de valor para vocês conseguirem dar um salto quântico aí em relação à vida de vocês e, obviamente, né, como eu já tinha adiantado, a gente vai abrir também as inscrições da Academia da Alquimia da Mente ao final da semana, tá? Ao final da semana, que na verdade vai ocorrer amanhã, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho mais como funciona, mas basicamente vocês vão entender, até tem muitas surpresas ainda que a gente preparou para vocês, obviamente, tá bom? Então vamos lá, entrando no conteúdo dessa aula de hoje. Pessoal, vamos falar sobre física quântica, mas não tem como falar de física quântica sem falar de física, tá? Física. Então, física, se a gente pensar, é uma área da ciência, né, que estuda, por exemplo, os eventos físicos, né? Então, basicamente, contando aí o que a gente tem considera como ciência moderna contemporânea, nós temos apenas 300 anos, né? Então, é muito pouco para comparar com aquilo que, na verdade, era utilizado pelas antigas civilizações até. Eu sempre falo assim, física quântica não tem nada de novo, né? Física quântica não tem nada de novo. O que tem de novo, vamos pensar, é o resgate,
desse antigo conhecimento que sempre foi utilizado nas antigas civilizações para ser utilizado no sentido de crescimento, de evolução. E evolução não só em termos matemáticos, né? Então, porque quando a gente estuda a própria física, tem muito cálculo matemático. Né? Tanto que eu sempre falo assim, vá com calma, porque nem tudo que você ouve sobre física quântica é mecânica quântica. E, inclusive, é físico. Né? Muitas coisas estão sendo transformadas, esse charlatanismo que a gente vê na internet, utilizando o termo quântico, né? A palavra quântica, aquela coisa, mas na verdade, no fundo, não tem nada de física quântica, é apenas, às vezes até uma religião, né? Pegando aí a palavra quântica para conseguir adeptos, conseguirem, sei lá, seguidores, né? Muitas vezes a pessoa, só porque é modinha, física quântica, né? E vira moda, né? Não tem nada a ver. E aí, no caso, as pessoas começam a utilizar esses conceitos e, obviamente, deturpam esses conceitos, então cria aí uma desinformação. E como cria uma desinformação, as pessoas não têm uma base do que é física quântica e o que elas ficam cada vez mais desinformadas. Por isso que eu tô aqui, né, para fazer essa aula junto com você, para a gente passo a passo. Então é a forma que nós ensinamos, né, didaticamente. A gente foca muito na sua satisfação, por isso que a gente está fazendo de uma outra maneira hoje, né, em caráter de exceção, para conseguir viabilizar essa aula, né, dentro da semana. Independente do que acontecer externamente, nós estaremos aqui, né, independente das ferramentas, porque a vida continua, a gente tem que entender isso, né? Nós já vivemos sem redes sociais, sem mídias sociais, e tudo dava certo, né? Não tem nada de novo em relação a isso. Então, por isso que a gente tem que entender. Então, quando a gente pega os conceitos de física quântica, voltando um pouquinho, existem os princípios físicos, né? Então, basicamente, a física quântica seria uma das áreas da física que possui vamos falar, vários conceitos específicos, os quais até eu vou comentar com você. Não tem como falar de todos esses conceitos nessa aula, porque é muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, são conceitos que vão ajudar você a entender um pouco mais o que é e o que não é a física quântica, tá? Mas, antes de tudo, eu tenho que te falar, qual que é a diferença entre a mecânica quântica e a física quântica? Eu acho que é muito importante, né? Então, basicamente, quando a gente fala física quântica tem a ver com o modelo, né? Então, por exemplo, se eu pegasse o modelo de Newton, né? Então eu falaria física newtoniana, né? Ou mesmo o modelo de Einstein, seria a relatividade, então o modelo de Einstein, tá? Então, cada um que passou nesses 300 anos deu um nome para o modelo que eles criaram. Cada um tem um modelo, né, de físico criado. A física quântica, para chegar no modelo que eles criaram vários teoremas, criaram várias teorias para suportar, no sentido não de para dar o suporte mesmo, no sentido de embasar tanto cientificamente, matematicamente e também fisicamente todos os conceitos que eles trabalharam, né? Então a física quântica precisou da mecânica quântica. Então eu vou falar um pouquinho do que é a mecânica quântica para você entender qual que é a diferença de um e de outro, né? Basicamente, mecânica quântica é a base da física quântica. Então, a mecânica quântica, basicamente, são os estudos estatísticos, os estudos matemáticos, né? Então, física quântica tem muita matemática, tem muito cálculo. Sem cálculo, você não consegue o quê? Entender como que uma coisa veio da outra, como eu sempre falo, né? Até para os alunos aqui, alunas dos nossos treinamentos, usando uma frase que Pitágoras disse, né, 300 a.C., 400 a.C., aliás, tudo é matemático. Então, para suportar essa nova, né, que basicamente não é nova, como eu falei já no começo da aula, teoria, existem modelos matemáticos, né, e esses modelos matemáticos foram criados tanto por físicos, quanto por matemáticos, né, quanto por até biólogos, vamos pensar, quanto pessoas engenheiros, né, também, que logicamente que detinham conhecimentos de vários tipos de ciências, né, isso é bom também, e logicamente de pessoas diferenciadas, né? Então a gente pega aí pessoas de bastante evidência dentro da mecânica quântica. Você vai ter, por exemplo,
O Einstein era amigo nossa, esqueci agora. O Bohr, né? Niels Bohr. Você vai ter o Bohm. Você vai ter, por exemplo, o Richard Feynman. Você vai ter o Planck, o Max Planck, né? Um dos primeiros aí também, junto com o Heisenberg. Né? Você vai ter o Schrödinger, né? Schrödinger. Basicamente, várias pessoas. O Paul Dirac, né? Um matemático. O David Boyle, né? Você vai ter várias pessoas em várias searas. Logicamente que cada um vai trazer um significado diferente para a mecânica quântica. Muitos eram às vezes mais materialistas, outros já entendiam que existia algo além da materialidade, que a física quântica, com esse novo paradigma, poderia clarificar, levar, né, por exemplo, o modelo físico a um novo patamar. Mas não foi o que aconteceu, né? Não é o que está acontecendo até hoje. Porque a ciência, que não é ciência hoje, que a gente vê, se está se baseando, está criando cada vez mais uma religião, né? E cada vez mais estatizada, mais hierarquizada. Então, é como se fosse algo... Se você não obedecer isso, você está errado, né? Esse não é o modelo que foi proposto, inclusive, pelos físicos quânticos, que na verdade nem eram físicos quânticos, eram físicos, matemáticos, engenheiros, de várias áreas diferentes, né? Às vezes até de várias áreas, até filosofia, né? Que estudando como que esses princípios poderiam ajudar a compreensão do ser humano. Tanto que você vai ver, por exemplo, Niels Bohr falando, se você não entendeu, se você não sabe nada sobre física quântica, você está perdendo tempo, é mais ou menos assim, né? Então, basicamente, se você ainda não entendeu nada sobre a física quântica, você não sabe os mistérios, né? Você vai ter, por exemplo, Nikola Tesla também, utilizando modelos, né, quânticos, isso já no século XX, mas, logicamente, a física quântica começa no século XIX, vai para o século XX, e depois é como se desaparecesse, vamos dizer, né? Mas até hoje existem modelos quânticos, e é óbvio que a própria física quântica está indo para um modelo cada vez mais materialista, porque é assim que a ciência é elevada, né? Tem coisas que a gente pode falar aqui na aula, tem coisas que não, por isso que eu me atenho muitas palavras que eu estou utilizando, tá bom? A gente fala mais profundamente dentro da Academia da Alquimia da Mente, que é o nosso treinamento, no qual que a gente vai abrir as inscrições, tá bom, gente? Mas até eu tô falando isso porque a gente perdeu a segunda aula, porque a gente fala algumas coisas aqui e pode, né, a aula cair, a gente não sabe por quê, né? Então, assim, eu tô só tomando cuidado para falar algumas coisas que podem ser faladas e outras não, tá? É muito importante a gente só alinhar, porque a gente está sabendo que tem pessoas que estão sendo canceladas, censuradas, e até o material às vezes sai da internet, né? Canais, né, sendo derrubados, como já aconteceu com o nosso Facebook e o Twitter, né? Então vamos lá. Quando a gente pensa desse novo paradigma da física quântica, a gente começa a entender que o ser humano ele é muito maior do que apenas a própria matemática, do que apenas da matemática materialista, não a matemática lá dos gregos, né? Dos egípcios, dos sumérios, por exemplo, dos Anunnakis, dos extraterrestres, né? A geometria sagrada de tudo, né? Existe uma complexidade. Quando alguns pesquisadores da física quântica começaram a ver isso, eles começaram a compreender que o modelo atômico do átomo ele era muito mais complexo, né? A palavra átomo, inclusive, vem do grego, né? É muito antiga, né? Não por exemplo, do século XIX que o átomo foi criado. Não, não. Esse conceito de átomo já tinha 500 a.C. na Grécia. Por isso que é importante estudar, porque aí, no caso, você entra no mundo das infinitas possibilidades e aprofunda o seu conhecimento, né? Então, quanto mais você vê isso, o modelo atômico, imagina, ele não foi renovado, né? Ele foi o quê? Apenas contextualizado, as pessoas começaram a ver, aí chegou o século XVII, o século XVIII, vamos questionar, aparece Newton, mas a gente sabe que Newton não era tão inteligente assim, tinham vários pesquisadores, os quais você nunca vai saber, porque basicamente a história ela é manipulada para você saber apenas de uma certa percentagem da verdade, com V maiúsculo, que não é a minha verdade nem a sua verdade, mas você tem, por exemplo, o Leibniz, né, no século XVII, no século XVIII, aí, trazendo muitas contribuições muito além de Isaac Newton, mas ele é o quê? Escondido. É que nem a gente pegar a história do Nikola Tesla mesmo. Você deve conhecer por nome, mas não conhece às vezes ele. Ou mesmo você deve conhecer o carro Tesla, mas não conhece o Nikola Tesla, né? O Nikola Tesla era alquimista como eu. Então, assim, existe uma série de
experiências feitas ao longo da história da humanidade por pessoas que, na verdade, conheciam esse poder, que, na verdade, é muito mais interessante no sentido de desprendimento, de amplitude. Até, por exemplo, o que a gente ia colocar no postar hoje no Instagram e não conseguimos até agora, mas vamos postar, né? É até uma frase do próprio Tesla, né? Então vou até repetir para você que eu creio que tudo tem um motivo para acontecer. Eu estou gravando essa aula aqui junto com você, então você está me ouvindo, me assistindo, me escutando, me sentindo agora, né? E com certeza tudo é perfeito. Então eu vou repetir, né? Vou ler essa frase junto com você do Tesla para você entender que não é tão maluco assim esse modelo quântico no sentido de entendimento, né? Para você o que? Desprender-se da matéria. Eu não estou dizendo que a matéria é ruim, que dinheiro é ruim. Não, a matéria também e o dinheiro também são importantes, mas eles não são apenas tudo o que é, né? E qual que é a frase do Nikola Tesla? No dia em que a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, né, fará mais progresso em uma década, então em 10 anos, do que em todos os séculos anteriores de sua existência. Então, a ciência, tal como nós conhecemos hoje, só tem 300 anos, tá? É muito pouco, muito pouco. Marca isso, marca no caderno. A ciência só tem 300 anos, é muito pouco, tá? E aí, no caso, admitir que, na verdade, o que a gente está vendo aí é ciência, é muita pretensão, é arrogância, né? É muito arrogante, tá? Eu vou reler a frase do Tesla para você entender e aprofundar esse conhecimento aí com você, tá? Então, vamos lá. No dia em que a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, fará mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. E por que o Tesla estava comentando sobre fenômenos não físicos? Porque não tem a ver com espiritualidade, né? Porque às vezes o pessoal dá uma noção assim que é só mística, esotérica, que física quântica é só consciência, né? Até o próprio ativismo quântico, quando você não estuda profundamente, você começa a acreditar que é só sobre consciência. Não, é muito mais profundo que isso. A física quântica depende do modelo matemático. Eu quero dizer isso para você, porque a física quântica não é uma técnica. Não é uma técnica para fazer dinheiro. Não é uma técnica para você, por exemplo, cocriar a realidade que você quer. É muito mais do que isso. Tá? A física quântica é uma proposta científica, né? É uma proposta matemática embasada no sentido de te ajudar a entender que o mundo no qual nós vivemos, ele também é físico, mas ele também é não físico. Tá? Inclusive, o que a gente está vendo, inclusive de pesquisadores da área da física quântica hoje, é basicamente, de novo, materialismo. Então, o que a gente está vendo dos conceitos de quântica, como várias invenções foram inventadas e foram utilizadas para o negativo, é a forma que hoje nós só estamos falando sobre computadores quânticos. Ou seja, informações mais rápidas processadas. Mas isso não significa que nós vamos aumentar a nossa consciência como um todo, entende? Então é muito importante que você se atenha a isso. Eu estou indo por partes, porque a física quântica é muito complexa, né? Eu poderia mostrar as fórmulas matemáticas aqui, mas não é o objetivo, porque a aula é muito curta, né? Eu fico sempre olhando aqui o relógio, né, para a gente não se perder, porque, pessoal, não é apenas matemática e não é apenas consciência, são os dois. Por isso que aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente a gente faz um casamento. Não adianta eu fazer só uma técnica com você e não adianta falar, ó, não tem teoria, não tem uma base científica, não tem uma base teórica, não tem uma base acadêmica, não tem uma base matemática. Tudo que eu vou falar para você tem, por exemplo, fórmulas matemáticas. Foi provado matematicamente. Entendeu? Só que a dimensão disso é muito maior, porque o próprio homem, né, como espécie, mulher, né, assim, eu estou dizendo em relação à espécie humana, espécie no qual nós estamos nesse momento, porque você não é apenas um homem, uma mulher agora, você está em outras realidades ao mesmo tempo, em outras dimensões ao mesmo tempo. Nesse momento, você tem que entender que você também é física, é físico, mas ao mesmo tempo você não é. Por isso que dá um nó na cabeça, as pessoas meio que não entendem muito bem, e aí, nossa, isso aí tá esquisito.
aí já transformam, né, para começarem a tentar entender a física quântica, transformam isso numa religião, né? Transformam isso numa religião. Ah, então, essa coisa da energia, né? Tudo é energia, todos nós somos um. É o que acontece. A pessoa sai de uma religião e entra em outra religião, entendeu? Não dá muito certo isso não, né? Não dá muito certo. Por isso que eu sempre vou por partes para que você entenda. Existe o modelo matemático, existe o modelo de consciência. Então são os dois. Diego, a ciência, né, a academia, por exemplo, Max Planck, você pega aí outros físicos quânticos, eles admitiram que existia consciência, ou mesmo até hoje, né, a academia científica admite isso? Obviamente que não. Né? É obviamente que não. Tanto que se nós pensarmos em relação aos paradigmas científicos, hoje nós estamos vendo que é uma arrogância gigantesca, né? No sentido do quê? De desprezo sobre isso. Porque se o paradigma científico mudou através da física quântica, é porque houve um espaço, né? Houve um espaço dentro da academia, né, científica para o entendimento que isso era maior. Mas o que a gente vê hoje é um retorno de novo à materialidade, ao materialismo científico. Isso é ruim. Isso é ruim, porque a gente tinha uma chance de expansão e hoje, na verdade, o que a gente vê é cada vez mais os excessos, né? Ou é muito misticismo, é só técnica, é só, por exemplo, eu vou conseguir... e aí é deturpação, tá? Eu não estou dizendo que algumas pessoas estão fazendo certo ou errado. Eu digo assim, não é só técnica, né? Tem a parte também matemática, tá? É muito importante isso, tá? É muito importante isso, tá? E, pessoal, quando a gente vai em relação a isso, né? Qual que é a diferença em relação à percepção, por exemplo, da física quântica em relação ao ser humano, em relação a quem nós somos, né? Quando a gente percebe que existe algo além. Então, do átomo, que para os gregos era a menor partícula, nós temos uma evolução. E essa evolução no sentido de conceitos. Quando a gente vai ter, por exemplo, as experiências de Bohr, de Rutherford, né, eles vão destruindo o átomo, entre aspas, né, eles vão dividindo o átomo, eles vão percebendo que o átomo, né, ao longo desses experimentos, é menor. Então, se o átomo é menor, tem partículas menores dentro desse átomo. As primeiras partículas, né, que são descobertas, aí no caso são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Né? E depois, após novas experiências, eles destroem, né, eles meio que, fala que nem se fossem... É como se fosse um tiro, né? Basicamente. É difícil, às vezes, traduzir do inglês, mas basicamente coloca dentro de uma chapa, né? Aí você vai ver lá. E essa chapa vai mostrar o quê? Que existem partículas menores que os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então existiam subpartículas atômicas. E através desses estudos, através do conhecimento dessas subpartículas atômicas, como fala, a própria academia física teve que mudar o paradigma. Porque até aquele presente momento, as pessoas não acreditavam que existiam menores partículas. Né? Hoje a gente fala até de nanotecnologia. Né? Isso não tinha uma abertura ou mesmo um conhecimento se a gente pensar 100 anos atrás. Né? Então é muito recente. Por isso que eu falo para você, muito cuidado com pessoas que se dizem especialistas na internet. Procure mais a fundo, investigue, pense, reflita, né? Vá atrás. Tudo que eu estou falando para você, as antigas civilizações já utilizavam isso. Por isso que eu estou falando, abra para o mundo das infinitas possibilidades. E aí, no caso, eles descobriram essas subpartículas atômicas. Então, os quarks, os bésons, né? Você vai ter aí várias subpartículas que hoje estão sendo estudadas e até mesmo utilizadas para fundos cada vez mais comerciais. Por isso que é mais do mesmo. Então, pega a ciência, transforma novamente em materialismo científico, ao invés de libertação da matrix mental. Quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a ver, caramba, eu tenho, né, você tem subpartículas atômicas. E dentro desse contexto, vamos dizer, né, posso até desenhar aqui para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando, né? Mas eu vou tentar explicar aqui, vai. Dentro do contexto de um átomo, eles perceberam que, ao invés de ter mais matéria, ao invés de ter mais espaço ocupado, vamos dizer assim, existe mais vazio, né? Então, o que eles descobriram indo cada vez mais profundamente, indo do macro
indo para o micro. O que eles perceberam através da física quântica? Que existe mais vazio. E eles deram o nome isso de vácuo quântico. Tá? Vácuo quântico, o mesmo vácuo do átomo, né? Ou mesmo espaço vazio, né? Cada um usa de um jeito. Inclusive, se a gente pensar até na aula número 1 aqui da Semana da Mente Blindada, eu falei sobre o elemento éter, né? Aí você faz o resgate aí do elemento éter, porque muitas pessoas conceituam esse vácuo quântico como éter. Mas eu sempre falo, muito cuidado, porque dentro dos conceitos de física quântica, o vácuo quântico ainda tem energia. Né? Então existe energia mesmo no vazio. É meio maluco, tá, gente? Mas imagina esse quadro aqui preto atrás de mim. Imagina que aqui é a maior parte do seu átomo, das suas células. Não tem nada. Visivelmente, a olho nu, não tem nada. Né? Mas existem micropartículas que compõem esse vazio, que também compõem quem você é. O que eu quero dizer? O seu corpo, né? O seu corpo físico, tá? Marca isso. O seu corpo físico, ele tem mais espaço. Estaria incorreto falando isso, mas o seu corpo tem mais vazio do que matéria. O que eu quero dizer com isso? Existe menos coisas as quais você imagina. Então, esse rosto que eu tenho, existem mais vazio do que moléculas. Então, por exemplo, até um experimento de quântica, tem até um vídeo, um filme muito legal, Quem Somos Nós, uma coisa assim, né? What the Bleep of Us, em inglês, que significa que ele faz vários experimentos, ele explica até vários experimentos da física quântica, e até ele faz assim, por exemplo, pega uma bola de basquete e joga no chão, né? A bola de basquete, né? Quem joga basquete aí, sabe? Faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto de assistir, eu acho super legal, né? Os atletas. Mas imagina, para você bater... qual que é o objetivo do basquete? Você fazer a cesta, né? Que nem o futebol, você faz o gol, o hockey, você faz pega o puck e faz o score lá, faz o gol também, né? Então, basicamente, o quê? Você pega uma bola de basquete para bater no chão, né? Para bater no chão. E o que acontece? A bola está batendo no chão? Não, a bola não está batendo no chão. Porque não existe contato entre a bola e o chão. Existe o quê? Um tecido que nós podemos falar que é o vácuo quântico, né? No qual diferencia a nós. Eu vou dizer um outro exemplo. Essa camiseta, né, que eu estou aqui, essa camisa que eu estou vestido, ela está vamos falar, colada no meu corpo, ela está vamos falar, trocando tudo com o meu corpo, né? Então, pele com algodão? Não, também. Existe uma parte, por exemplo, uma parte distante em relação a isso. Nada se toca. Nada se toca. E aí, quanto mais você vai profundamente disso, você começa a ver, caramba, peraí, o mundo que eu acreditava existir não é do jeito que, na verdade, ele é. Então, a física quântica traz um paradigma diferente. Por isso que poucas pessoas compreendem de verdade, porque isso exige profundidade, não superficialidade. Muitas pessoas preferem superficial, eu vou acreditar no universo, vou fazer aqui a minha oração quântica, cura quântica, porque é assim que eu me conecto com o campo quântico. Eu sempre falo assim, beleza, faz, a gente faz técnicas também, mas aqui a gente não é amador. Eu sempre falo, física quântica não é para amadores, alquimia da mente não é para amadores, neurociência não é para amadores, tá? Isso não se brinca, tá, pessoal? O que eu quero dizer? Isso tem a ver com o seu entendimento, com a sua evolução, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando agora, onde, na verdade, cada vez mais a verdadeira ciência das antigas civilizações está sendo suprimida de novo, né? Onde as leis naturais estão sendo suprimidas de novo para embasar um materialismo científico, um materialismo matemático, com um viés político, um viés de uma agenda aí que vem por trás. E por isso que eu falo para você, abra a cabeça, abra os olhos, né? O sentido alquímico, esotérico, hermético, maçônico, né? De você abrir seus olhos, abra os olhos, para você enxergar que muitas das coisas que você estudou, que você aprendeu na sua escolinha, na faculdade, na pós-graduação, ou mesmo que você está vendo aí nas redes sociais, tem
um propósito por trás de esconder, na verdade, toda essa tecnologia, né? E aí, quando a gente percebe isso, olha, eu não sei se deu uma cortada aqui, mas, pessoal, no Instagram, a gente tá no YouTube também, só para alinhar, tá? Por causa do dia de hoje, tá sendo bastante intenso, só para avisá-los, tá bom? Só para avisá-las, beleza? Estamos no YouTube também, tá, pessoal do YouTube? Beleza? Fechou? Vamos seguir. E aí, o que acontece? Quando a gente vai nessa perspectiva, nós temos que alinhar o conceito de consciência, né? Consciência. E aí, no caso, quando a gente pensa de consciência, né? Eu vou até mostrar aqui um modelo que até eu tinha feito aqui. Eu vou tentar mostrar aqui nas duas câmeras. Mas basicamente, vou tentar mostrar nas duas câmeras. Eu vou aproximar nessa câmera, depois naquela câmera, tá bom? Só para vocês não perderem aqui a minha explicação. Mas qual que é o modelo, qual que é o sistema mental na qual você nasceu e te ensinam que a vida é assim, o seu, por exemplo, o que você tem que ganhar é assim, a sua carreira profissional é assim. É desse jeito, ó. É o nascimento, né? Que você tá vendo aqui, ó. É o nascimento, né? Até a sua vida. É um sistema linear. Vou mostrar aqui nessa câmera do YouTube. Pessoal, eu tenho que mostrar mais para cá, né? Pessoal, basicamente tem o seu nascimento, né? E a vida linear. Aqui é reticências, né? Reticências, né? Então, esse é o sistema no qual você é criada, você nasce. Então, você é uma criança, você depois é um adolescente, vai para a escola, tem que estudar, porque você tem que ser alguém na vida, você tem que ter uma profissão, porque lá na frente isso vai fazer diferença, tem que pensar nisso, porque você tem que trabalhar para pagar os impostos, tem que casar, tem que ter filhos, tem que comprar casa própria, tem que comprar o apartamento, tem que comprar o carro, tem que viajar no final de semana, tem que beber, porque tem que se divertir também, tem que aproveitar a vida, né? Do jeito que todo mundo aproveita. Você tem que fazer tudo que todo mundo está fazendo, porque esse é o modelo de negócio, porque lá na frente, alguém te falou, lá na frente você vai se aposentar e vai ganhar um dinheiro aí, porque falaram que esse dinheiro é importante. Porque a aposentadoria é o conceito em qualquer país que você esteja, né? Não vai mudar isso. Security, né? Você vai ter nos Estados Unidos, né? Então, você vai ganhar esse dinheiro após você estar numa idade avançada, porque esse é o sistema. Falaram isso para você, né? Falaram que é assim. Falaram que sua vida é assim, então é assim que tem que ser. Esse é o paradigma científico atual, né? Atual. Esse é o materialismo científico. Você nasce assim e morre assim. Entendeu? Mas não tem o Darwin lá que falou da evolução? Não, ele falou a mesma coisa. Uma hora você vai morrer desse jeito. É desse jeito. Extremamente materialista. Não disposto a entender, por exemplo, que nós temos uma influência maior. Né? Até a gente pega um pouco do ativismo quântico. O conceito de consciência é que algo existe além da matéria. Se algo existe além da matéria, e aí depois das descobertas que tudo é energia, então se a energia existe, ela não é linear. E aí, no caso, o modelo da física quântica muda, né? Eu vou mostrar nas duas câmeras de novo, tá bom, pessoal, aqui no Instagram do YouTube, tá? Ao invés de nós aceitarmos esse paradigma, peraí, só segurar aqui. Nós vamos para esse paradigma, onde você nasce e você tem infinitas possibilidades de vivenciar a sua realidade. Tá vendo aqui, ó? Ao invés de ser linear, né? Ao invés de ser assim, ó, né? A sua vida é assim, ó. E a cada nova escolha, a cada nova decisão, tudo pode mudar. Aqui no YouTube, eu vou fazer aqui no YouTube, tá? Pera aí, pessoal do Instagram, tá? Ao invés de você viver uma vida linear assim, você tem uma vida assim. Esse é o verdadeiro modelo, onde você nasce e você tem oportunidade de sempre alterar todas as suas decisões a partir do que? Do seu livre-arbítrio. Isso é o livre-arbítrio. O verdadeiro conceito do livre-arbítrio não tem a ver com algo religioso, algo espiritual, que só espiritual, né? O pessoal só dá de espírito, não tem nada a ver. É decisão, corpo, mente, espírito. Independente se você é um homem, mulher, você está aqui, você está na Pleiade, você está em Órion, você está em Vênus, pouco importa. Na quinta, sétima, é assim que funciona, pessoal. Você acreditou nesse paradigma que está sendo vendido até hoje para você? Hoje, nesse momento, nesse instante, no dia de hoje, venderam esse paradigma.
Sabe qual que é esse paradigma? A gente falou isso na aula número 4, quando a gente falou de modelo financeiro mental. Esse é o paradigma da ciência atual, a ciência atual, que é escassez. Lembra que eu falei para vocês? Escassez, né? O escasso vem de ex, né? Para fora. Receber de fora. E esse é o paradigma da abundância. Adivinha qual dos dois é verdadeiro, com V maiúsculo? Apenas um deles é esse. Esse aqui foi criado. A matrix holográfica na qual você acredita que existe é esse. Porque eles sabem manipular a sua mente subconsciente. Por isso que eu falo, física quântica não é para amadores, porque existe manipulação de dados científicos ao longo da história da humanidade para fazer com que você acreditasse em coisas as quais não estão acontecendo ainda. Não adianta você esperar um salvador vir do céu. Ah, porque nós estamos na nova era, é transição planetária. Meu amigo, minha amiga, não é assim que funciona. Não adianta pedir para o Messias descer, ou mesmo para Ashtar-Sheran, o seu mestre ascensionado aparecer, os arturianos aparecerem, se você não fizer nada. Ninguém vai aparecer, não. Isso é uma historinha para, te contaram. Ai, Diego, mas eu canalizo mensagens. Pô, legal, bacana. Mas e aí? O que você está fazendo para fazer com que as pessoas também despertem? Também acreditem em coisas as quais nós estamos explicando agora? Por isso que tá. O que a gente vê hoje é uma comercialização do conceito de física quântica para que mais pessoas acreditem que isso aqui é espiritual. É uma mística. Não é místico. É ciência. É um novo panorama, um paradigma científico, o qual está sendo morto. Eu estou dizendo isso para você, a física quântica está morrendo. Porque, novamente, o materialismo científico sempre destrói aquilo que liberta. Por isso que eu falo para você, muito cuidado com o que te dizem, o que é ciência. Muito cuidado. Porque ciência liberta, ciência é liberdade, é pensar, você crescer, você respeitar. Né? E nós só temos 300 anos da ciência moderna contemporânea. E a ciência das antigas civilizações, as tecnologias das antigas civilizações. Quando a gente começa a pensar nessa prerrogativa, dá um nó. Dá um nó porque você vai ver que nem todo mundo, a maioria dos cientistas atuais, não vai querer falar de lá, não. Porque quanto mais você abre os seus olhos, quanto mais você expande, mais você vê a verdade. E qual que é a verdade em relação às antigas civilizações? Esse modelo quântico, até do que? De computador quântico, de inteligência artificial, que está sendo vendido para você, que é a última novidade, eles já criaram isso, meu amigo. Já tem registros históricos até no território que hoje nós conhecemos como Índia, numa região da Índia, se não me fale Bangalore, de detritos de uma bomba atômica que foi solta, né, há mais de 10 mil anos na Índia. E você acredita que a bomba atômica foi criada em 45 e foi jogada, né, para justificar o fim de uma guerra mundial, na Segunda Guerra Mundial, em 45, em várias cidades japonesas, entre elas Hiroshima e Nagasaki? Começa a crescer, meu amigo, minha amiga. Tá? E o que eu quero dizer com isso? A física quântica, quando você começa a estudar, quando você começa a ver, vários experimentos quânticos foram criados ao longo da humanidade. Não é à toa, por exemplo, que as antigas civilizações sempre moravam ou desenvolveram-se em cidades que tinham uma parte de água perto. Água. Por quê? As antigas civilizações sabiam que a água é a fonte da vida. Mas não apenas do planeta. Água é uma substância. E nosso corpo, ele se alimenta de água. Como o nosso planeta também se alimenta de água, porque a Terra, Gaia, Terra, né? Ela tem um componente, por exemplo, a mãe, né? Tem um componente muito forte em relação às substâncias. E uma das substâncias importantes é a água, né? E aí quando você começa a entender isso, por que eu não vou usar esse componente tão importante para mim, para o meu corpo, e criar energia através disso? Né? Eles criaram o quê? Pontos de energia muito maiores do que uma fonte hidrelétrica. Fontes limpas foram criadas
lá pelas antigas civilizações. Eles já tinham cinturões quânticos, né? E quando você vai ver, por exemplo, por que na verdade os egípcios ficavam do lado do rio Nilo, né? Por que os sumérios se desenvolveram lá no Iraque entre o o rio Tigres e Eufrates, né? Rio Tigres e Eufrates. Porque o que nós conhecemos hoje como China, né, através das dinastias, porque não existia China naquela época, mas dinastias, Qin, Han, Chong, né, Kong, né? Então, várias dinastias brigando entre si, no caso, ocupando, né, o território e estavam perto de vários rios, entre eles o Yangtze. Quando você vai para a história da América, né, pré-colombiana, que chama, né? Pré-Colombo, mas era muito antes de Colombo, mas você vai ter o que? Os maias, os astecas, os incas, sempre perto de rios. Quando os espanhóis descobriram Tenochtitlán, a capital do Império Azteca, vamos dizer assim, porque os maias já estavam no seu fim, né? Quando, na verdade, o Cortés chegou, né, no Império de Montezuma, o imperador azteca naquela época, ele ficou fascinado porque toda aquela cidade era o que? Em volta de água. Por que todas as grandes civilizações se desenvolveram próximas à água? Por que se você for no lago Titicaca hoje, é um lago que é radioativo? Porque as antigas civilizações já dominavam os conceitos que a própria física quântica só foi conhecer no final do século XIX e do século XX. Ou seja, a história se repete. O que está lá, está aqui e estará lá. A física quântica não tem nada de novo. Por isso que a gente ensina aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente a você expandir. A você entender que o que está sendo passado para você de todas as narrativas não tem nada de novo. Inclusive o que aconteceu no dia de hoje não tem nada de novo. Tem um motivo. E principalmente um motivo de manipulação e econômico. Siga o dinheiro. Essa é a grande dica para você. Porque quando você se abre, quando você entende isso, você começa a ver que vários inventores, inclusive físicos, ao longo da história da humanidade, já desenvolveram tecnologias limpas, né? Porque vão te falar muito sobre isso daqui para frente. Aquecimento global, mudanças climáticas, a gente já sabe disso, mas a Terra, ela esquenta naturalmente. Nós contribuímos, sim, mas existem forças além da matéria que atribuem certos teores matemáticos científicos. E esses fatores não são sendo estudados e não vão ser valorizados. Por isso que eu falo para você, existem fatores espirituais, fatores elétricos, fatores energéticos. Para um começo de conversa, a rotação da Terra não é redonda, é elíptica. É elíptica. Ou seja, não é redonda. Entendeu? Não é redonda, é elíptica. Começa a crescer, meu amigo, minha amiga. Você está sendo manipulada pelos fatos, ou mesmo por alguém. Cresça, né? E aí, quando você começa a entender isso, a gente vai falar dos experimentos agora. Tem vários experimentos que já provaram. Eu falei da bola, né, batendo de basquete. Se você, por exemplo, colocar a mão na parede, né? Eu vou tentar, por exemplo, colocar minha mão aqui na câmera. Colocar a mão aqui na câmera no YouTube. Se eu encostar, eu estou encostando na câmera? Não. Quando eu estou beijando alguém, eu estou encostando dos lábios dela, ou da bochecha dela, ou dele? Não, também não. Olha que fascinante. Isso é subversivo. Porque você vai contra a narrativa que é contada até hoje. Né? É contada até hoje. Porque se você jogar no Google, procurar na internet isso, vão falar que eles são teóricos conspiradores, né, que estão passando desinformação para as pessoas. Isso aconteceu na Idade Média também. Né? Chamavam de teóricos conspiradores os bruxos e as bruxas que ensinavam alquimia. Eu sou alquimista. Se eu estivesse na Idade Média, como eu estou, como você também está, eu vou ser morto, né? Como você também. E aí? Então qualquer pessoa que fala diferente é o quê? É julgada, é cancelada, é torturada. Existe um conhecimento que sempre liberta, e é esse conhecimento que a gente está passando aqui para você. Né? Por exemplo, quando a gente vai dentro dos experimentos da própria física quântica, eu vou falar de alguns agora, né? Por exemplo, você tem o paradoxo de Zeno, né? Que é muito conhecido. Então, o Zeno foi um matemático grego, né? E o Zeno, ele calculou
Ele fez uma série de cálculos, os quais o quê? Só para você ter uma ideia de uma forma simples de compreensão, né? Ele provou que, na verdade, quanto mais nós colocamos a energia em alguma coisa, menos aquilo acontece. Então, dentro da física quântica, de uma forma mais pejorativa, até didática, nós falamos que é o efeito Zenão. O que é o efeito Zenão? Imagina que você está no seu fogão, você fica esperando a água esquentar. Mas lá na frente, parece que quanto mais você fica lá olhando a panela, olhando a leiteira, olhando a chaleira, a água não esquenta. Parece que não esquenta, Diego. E aí eu vou dar uma volta pela casa, aí depois eu ouço o barulho que ferveu, né? Ou mesmo que o leite derramou por causa do cheiro. Né? O que isso acontece? É o efeito Zeno. Isso serve muito para você porque às vezes você está tão querendo alguma coisa, eu quero emprego, eu quero dinheiro, eu quero um relacionamento, eu quero, por exemplo, mais conhecimento, que aí você fica o quê? Empanturrada de conceitos. Você fica cheia de coisas, mas nada acontece. Você meio que força a barra. Seria nesse conceito, né? Você força a barra e nada acontece. Ao invés de você relaxar, ao invés de você deixar ir, deixar acontecer, né? Muitas vezes, a sua ansiedade, o seu estresse em relação às coisas, na verdade, aliás, a maior parte das vezes, né? Que você tá assim, nessa frequência vibracional baixa, faz com que nada dê certo e você não alcance a vida dos seus sonhos. Isso tem a ver com física quântica? Se a gente pensar no modelo matemático, lógico, só que ao mesmo tempo tem a ver com a parte vibracional, a parte energética. Entendeu? Isso foi Zeno que falou na Grécia. Aí a gente tem outros experimentos. Você vai ter, por exemplo, até a função de onda de Schrödinger, né? que é alemão, né? A maior parte dos físicos quânticos, eles viveram na Alemanha no começo do século XIX, aliás, no final do século XIX, começo do século XX, né? Então você vai ver ali o Schrödinger, né? Que vai falar sobre a função de onda. Então, basicamente, através de experimentos de física quântica nessa época, e hoje, até hoje assim, né? Basicamente, os conceitos eles são atemporais, que são básicos. Ele descobriu, né, através também de Heisenberg e de outros experimentos, que a energia se propaga em onda e partícula. Né? Então, o que isso quer dizer? Que nós somos onda. Né? Até eu falei da água, por exemplo, da água. Por que na verdade, pessoas negativas te contaminam? Porque você o quê? Também é água e a outra pessoa é água. Entendeu? Você vai vibrando e ela vai vibrando. Então, afeta a sua água. Então, é mais ou menos assim, ó. Né? Alguém fala um palavrão para você, né? Você ouve um gênero musical que só foca no chakra básico, o chakra do sexo, ou mesmo no sacro, né? No chakra sacro, entendeu? Vai afetar a sua água. Se vai afetar a sua água, vai afetar suas células, a sua membrana plasmática, o citoplasma da sua célula, o seu núcleo, você vai impactar os seus genes, os seus DNAs, os seus cromossomos. Porque tudo é matemático. E dentro dos seus DNAs vão ter o quê? Os átomos, que vão ter o elétron, o próton e o nêutron, que vão ter subpartículas atômicas. Por isso que fala, todos nós somos um. É muito superficial se você não souber isso. Né? Tudo é consequência, tudo é interconectado. O macro é o micro é o macro. É a verdadeira lei esotérica, lei alquímica, lei hermética. O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Quando você começa a entender isso, você começa a sacar que se eu quero uma vida diferente da qual eu estou vivenciando agora, eu tenho que ser coerente. Então eu tenho que emitir, por exemplo, gratidão, né? Assim, né? Porque eu estou emitindo gratidão. Eu estou emitindo felicidade, prosperidade, dinheiro. Eu estou emitindo aquilo que eu quero, aquilo que eu sou. Quem eu sou. Entende? Eu posso não ter o dinheiro que eu quero, mas eu sou próspero. Eu já tenho bastante coisa que eu posso, que pode me ajudar ao longo desse processo. Eu não preciso ver para ter aquilo. Eu acredito que aquilo já aconteceu, porque não existe passado, presente e futuro. Faz parte daquela matrix que me ensinaram, que é essa matrix aqui, ó, que eu não estou achando agora aqui, mas enfim, daquilo que eu mostrei para vocês na aula, né? Não achei agora aqui, mas que a vida não é linear. A sua vida não é linear. A sua vida é cheia de oportunidades. E quem constrói essas oportunidades não é governo, não é economia, não é Facebook, não é marido, esposa, namorado, namorada. É você. Não espere dos outros a atitude que você precisa fazer na sua vida. Isso é energia. Tá?
Isso não tem a ver muito com a física quântica, por mais que as pessoas coloquem isso com física quântica, por isso que eu estou diferenciando, tá? Energia é energia. Porque se a gente falar com um físico quântico hoje, ele não vai acreditar nisso que eu estou falando para você. Tá? Beleza? Outra experimento que é muito conhecido dentro da própria física quântica, né, que é Double Slit Experiment, que seria o experimento de dupla fenda, né? Então, basicamente, na dupla fenda, eles, né, conseguiram prever aí, batendo, né, por exemplo, se eu colocasse um elétron e tivesse um observador, ou mesmo se eu colocasse o elétron numa chapa, né? Então, sempre uma chapa, né? Como se fosse bater ali, ó, pá, né? Bater aqui, ó, pá, né? Bater a chapa, como que esse elétron, ele se propagaria, né? É utilizado muito esse verbo, propagar. Como que seria o movimento desse elétron, né? E aí o que acontece? Eles perceberam que ao invés dos elétrons, ao invés do movimento ser linear, como eu falei para vocês, né? Ao invés de que as partículas, as substâncias se moverem em linearidade, do jeito que você foi ensinado e que sua vida é assim, na verdade não. Eles se movimentam em ondas. Até eu falei isso na aula número 4 do modelo financeiro mental. A palavra abundância vem de abundare. Lembra que eu falei? Abundare. Você pode conferir essa aula que está disponível ainda para vocês até o final da semana da Mente Blindada, tá? Que eu falei que undare vem de unda, do latim. E unda significa onda. Então a palavra abundância significa onda. Então as antigas civilizações já sabiam que abundância vem de onda. E quando eu controlo essas ondas, essa frequência, a minha energia, eu tenho abundância. Como que as antigas civilizações são tão burras e a ciência atual é tão arrogante para menosprezar pessoas que são nossos ancestrais, nossos antepassados, que já sabiam disso? Por que a gente não está falando deles e a gente está dando crédito para essas pessoas que estão agora no poder? Você começa a pensar? Isso é ser subversivo, pessoal. É não ser amador. É não falar mais do mesmo. É você não aceitar o que está sendo feito com a humanidade agora. Não é para qualquer um. Como eu sempre falo, a física quântica não é para qualquer um. A academia da alquimia da mente não é para qualquer um. Neurociência não é para qualquer um. Porque quando você assume essa posição diferente, uma coisa vai acontecer com você. As pessoas já não vão querer, os que você chama de amigo, familiares, não vão andar mais com você. Eles vão achar você maluca, maluco, louco. Você tá louco, cara? Olha, liga a televisão, liga o Netflix aí. Você não viu aquele documentário? Tá falando tudo ao contrário do que você tá me falando, cara. Olha aqui na rede social, cara. Cara, o que é isso? Você tá negando isso? É basicamente assim que eles se posicionam. O que acontece, pessoal? Quando você se abre, não tem volta. Eu sempre falo assim, né? Você vai ser considerado a ovelha quântica da família, né? A ovelha negra da família, né? A ovelha negra seria no sentido negativo, né? Às vezes até no esoterismo, na parte alquímica, na parte hermética, né? Então a ovelha negra seria o negativo, mas não nesse sentido. Você vai ser a pessoa diferente. E ser diferente no mundo de hoje, onde todo mundo segue uma manada e segue ainda a Matrix mental, muitos se dizem que saíram da Matrix mental, mas a grande maioria da população, 97%, ainda não entendeu o jogo. Essa mensagem que eu estou falando aqui para você, ela é válida sempre. Ela é válida há 10 mil anos, 100 mil anos atrás. Vai ser válida daqui a 100 mil anos, daqui para frente. Porque o que a gente ensina aqui dentro da alquimia da mente, dentro da academia da alquimia da mente, são as leis naturais, as leis alquímicas. Elas sempre serão válidas, porque elas não têm tempo para acontecer. Ao contrário do que você está recebendo de informação atualmente. Elas têm prazo de validade. Eles sabem disso. Eles sabem que não tem muito tempo. E ao mesmo tempo, eles sufocam você, sufocam, né, cada vez mais qualquer tentativa da humanidade de se libertar. Não é à toa que mesmo no dia de hoje aconteceu o que aconteceu e teve gente que surtou. Como é fácil manipular a humanidade num dia. Imagina desde
quando eles começaram a entender que é fácil manipular esse monte de gente aqui. Por isso que eu faço o recado para a gente finalizar essa aula, né? Dentro da física quântica, existe uma pessoa que em 26 descobriu um princípio matemático que é o princípio da incerteza, né? O nome dele era Werner Heisenberg, né? Heisenberg era amigo de Max Planck, que também era amigo de Schrödinger, né? Então, assim, através do cálculo dele, né, ele descobriu que havia a tendência de que os modelos matemáticos, os modelos científicos não serem lineares. Ou seja, se eu conseguir se ele provou através dos números que existia uma inconstância, então é dinâmico, o resultado não é tão preciso assim, ele pode mudar. Ele deu o nome desse princípio e hoje nós conhecemos hoje como um princípio da incerteza, né? E não é porque a incerteza é a única coisa que existe, não era nesse sentido. É no sentido do que? Se alguma coisa na sua vida está em dúvida, medo, incerteza, você pode entender que nem sempre as coisas elas estão do jeito que você gostaria, mas você consegue resolver, porque tudo é matemática. Entende? Quanto mais você entender isso a fundo, mais você vai dominar o jogo. Mais você vai ser dona de si, mestra de si. Porque atualmente, pessoal, a grande maioria das pessoas que ainda estão aqui mesmo, me assistindo, ou mesmo acompanhando o trabalho, ainda não entendeu que está sendo ainda escravo da Matrix, ou escrava da Matrix mental a qual nós vivemos. E quanto mais você se libertar, mais você vai entender isso a fundo, né? A gente vai abrir as inscrições essa semana da Academia da Alquimia da Mente, onde a gente fala mais profundamente disso. É obviamente que a Academia da Alquimia da Mente não é para qualquer um, né? Não é para qualquer uma. Porque quando você faz uma escolha de dar o próximo passo profundamente, né? Não é só, Diego, eu quero só saber isso, me dá essa receita, Diego, me dá, né? Não é assim que a gente trabalha aqui. Não é assim que a gente trabalha aqui. Você vai ter que se aprofundar. E quando você se aprofunda, você vê a sua parte escura, a sua escuridão. E para algumas pessoas isso surta, isso traumatiza. Nem todo mundo quer dar esse próximo passo. Talvez falar de dar o próximo passo você seja capaz. Muitos falam, poucos fazem. Essa é uma máxima histórica conhecida por muitos. Até hoje é assim. Mas poucos são corajosos, corajosas o suficientes para conseguirem falar e fazer. É o que nós ensinamos aqui através do nosso trabalho, inclusive como embaixadores do Instituto HeartMath no Brasil e no mundo. Né? Nós temos clientes aí em mais de 65 países, explicando um pouquinho mais da consciência, da coerência cardíaca. Fale e faça, não seja hipócrita. Né? Cumpra a sua palavra, honre a sua palavra, vá até o fim. Não tenha medo. A partir do momento que você vivenciar a sua vida assim, ao invés de brincadeira, do jeito que você está vivenciando, porque você não está. Você não está indo até o fim. Você está indo até um espaço. Você não quer ir além daquilo. Porque machuca, é desconhecido, eu não sei o que vai acontecer. Mas o convite que eu faço para você é, pensa nisso, reflita nisso. E durante essa semana, a gente vai abrir oportunidade. Se você quiser seguir com a gente, né, será muito bem-vinda, bem-vindo. Pessoal, estamos já indo para a parte final aqui da aula, né? Passa muito rápido, né? Eu sempre falo, passa muito rápido. E a gente vai finalizar essa aula aqui sobre física quântica. Então, eu agradeço aí o pessoal do Instagram e do YouTube, tá? Inclusive, pessoal do YouTube, talvez o som não fique tão alto aí para vocês, mas eu vou colocar uma música, tá bom? Eu vou direcionar com a minha voz aí, no caso, o que a gente vai conversar, o que a gente vai fazer nessa técnica. O que eu pediria para todos, né? É muito rápido mesmo. Para você se concentrar. O som aqui eu vou colocar do meu computador, então pode ser que fique um pouco falho, né? Mas entre em sintonia, né? O respeito também é muito importante, porque às vezes aparecem pessoas aqui só para causar, né? Então respeita todo mundo, né? Eu acho que é muito importante, porque a grande maioria tá na mesma vibe positiva, na mesma vibe de luz que nós estamos, tá bom? Então vamos lá, a nossa técnica aqui dessa aula de hoje, a aula número 6,
da semana da mente blindada, tá bom? Vamos lá. A gente finaliza então essa aula número 6, tá bom? Aqui da semana da mente blindada. Agradeço demais. Inclusive, a gente vai passar essa técnica no nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? Amanhã, né? A gente espera que o WhatsApp funcione. De qualquer maneira, se não funcionar, né, tiver algum problema, a gente coloca lá no Telegram para vocês, mas a gente torce aí, mas eu acho que já está tudo resolvido, né? Voltaram aí a funcionar as ferramentas nas quais nós estamos utilizando aí para comunicar com você. Uma dica aí para você, acompanhe os nossos e-mails, tá bom? E aí verifique se caiu na sua caixa de entrada, na inbox, porque pode ter caído às vezes no spam, lixo eletrônico, a gente não sabe, né? Mas a gente tem trabalhado constantemente para ajudar vocês a informar, né? E você tá cheio de coisa, tem celulares, eu tô cheio de celular aqui também, obviamente a gente está aqui, né, transmitindo isso aqui ao vivo. Para você que está aproveitando essa reprise, aproveita bastante, né? É uma aula densa, com muitos conceitos, não tem como eu me aprofundar por tudo, daria para fazer horas e horas e horas de aulas com vocês sobre isso. Obviamente que a gente vai fazer muitas aulas durante esse ano, mas o grande lance é aproveita, né? E como eu já falei para você, já se prepara, porque essa semana, inclusive nos próximos dias, a gente vai convidar, né, e explicar para quem é e para quem não é a Academia da Alquimia da Mente, tá bom? Quero agradecer a todo mundo, em meu nome, em nome da equipe, fico feliz que nós conseguimos fazer aqui a aula nas duas ferramentas, deu tudo certo, a internet colaborou também, né? E aí, no caso, nos vemos amanhã na próxima aula, tá bom? Muita luz e prosperidade para você e a gente se vê na aula de amanhã, tá bom, gente? Até logo. Beijão para vocês e gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Até logo. Tchau, tchau.